Isso aqui vai parecer uma carteirada, cara, mas você vai entender. Ó. Vai parecer arrogância, mas não é. Se liga. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é lá da Hotmart. Representa 10 mil de faturamento. 20 mil, 100 mil, 100 mil. Tô te mostrando essas placas para você achar que eu sou fodão? Não. É para te dizer uma coisa. É para te dizer que a melhor oportunidade de você transformar a sua vida vivendo de música, tendo ganhos muito bons, tendo ótimos ganhos financeiros, tendo mais liberdade, conseguindo ser bem pago, é através da internet. Provavelmente você já sabe disso, mas está perdido, cara, sem saber o que fazer, sem saber como transformar o seu conhecimento em uma fonte de renda lucrativa. E aqui eu quero te abrir algumas verdades, tá? O primeiro passo é: você precisa acreditar no seu trabalho. Cara, muitos músicos têm uma maldição do achar que para ele não funciona. Funciona é para o outro cara. Se você acha que a internet não funciona para você, criar um produto digital não funciona para você, cara, fica tranquilo, isso é uma profecia autorrealizável. Esse vídeo aqui eu vou ser bem direto, 2 pés na porta, chegar de voadora, e se você não gostar das realidades que eu vou te dizer aqui, continue vivendo a sua vida tranquilamente, ok? Você precisa acreditar. O primeiro ponto é acreditar. Quem não acredita em si mesmo não alcança nada. Em 2019, cara, eu estava num emprego horrível, trabalhava num lugar que eu não gostava, não tinha dinheiro para nada. Eu não tinha equipamento bom para gravar, não tinha equipamento bom para tocar, não tinha equipamento bom para nada, para produzir nada. Mesmo assim, eu comecei a produzir conteúdo. Dei o primeiro passo. Por quê? Porque eu acreditava. Eu falei, cara, se eu conseguir produzir conteúdo, ir melhorando meu equipamento, começar a captar alunos, criar um curso, eu sei que lá na frente isso vai me dar muito dinheiro. Em 2019, eu ganhava menos de R$ 2.000 por mês. Eu trabalhava na CLT, R$ 1.400. Na verdade, eu ganhava mais de 2.000 em alguns meses, porque variava muito. Então, trabalhava na CLT, R$ 1.400, só que eu tinha alguns alunos ali, cerca de 6, 5 alunos, onde eu cobrava R$ 100 e R$ 80 a mensalidade. Olha que lixo. Então, tinha alguns meses que entrava um pouco mais de alunos, aí eu passava de 2.000, ganhava R$ 2.100 ali, no muito 2.200 e tal, aquele sofrimento, trabalhando igual um desgraçado. Aí eu encontrei no digital a solução, falei, aqui é o lugar. E aí o que eu fiz? Fui galgando os patamares. Cara, talvez hoje você não está no nível que eu estava na época. De um nível ruim. Ruim, sabe? Aquela. Nas finanças era só para me manter vivo, não sobrava dinheiro para mais nada. Aí eu comecei na internet e tal, e fui subindo os patamares. E aí, cara, uma coisa que por mais que eu estava numa fase da vida muito ruim, eu acreditei. Acreditei que o digital era a mudança e que se eu trabalhasse, que se eu estudasse, que se eu investisse tempo, investisse energia, porque eu não tinha dinheiro na época, mas que quando o dinheiro começasse a entrar, eu reinvestisse o dinheiro, aquilo podia se tornar um negócio. E se tornou. Você viu todas essas placas de faturamento que eu te mostrei aí, vindas 100% de produtos digitais na música. Para você ter ideia, com um curso de guitarra eu faturei mais de R$ 130 mil. Com um curso de violão sem investimento nenhum eu faturei cerca de R$ 25 mil. Este canal aqui, cara, você pode ver que tem vários produtos digitais que rodam. Isso não foi do dia para a noite, e isso também não foi tão fácil quanto as pessoas, os marqueteiros aí do digital tentam te vender. Ah, não, você vai aplicar essa estratégia aqui dentro de 7 dias, dentro de 30 dias você vai faturar. Meu amigo, isso é conversa para boi dormir, conversa para criança. Você não é criança, tá? Se você é músico, talvez você é professor de música, ou toque e tal, e cara, você tem responsabilidades na vida, você sabe que as coisas não acontecem de forma fácil, mas também você gostaria de colocar mais grana na sua casa para dar uma qualidade melhor aí para sua família, e o digital ele possibilita isso. Só que o primeiro ponto, como eu te falei, é acreditar. Se você já tem marcado aí, já deu o cheque nessa primeira parte, pô, eu acredito, Daniel. Eu só não sei como. Aqui entra a segunda parte, que é estratégia. São duas coisas que você precisa ter. Acreditar que seu trabalho vai dar certo e estratégia. Estratégia por quê? Cara, existem 2 tipos de pessoas, 2 tipos de músicos, professores de música aqui na internet. Tem o professor de música, simplesmente professor de música, e tem
o professor de música que tem a mentalidade de solucionador de problemas. Quem vai ganhar mais dinheiro? O professor de música comum ou o cara que tem a mentalidade de solucionar problemas? Quem vai ganhar mais dinheiro é este cara. Eu já estive nas duas posições. O que é a mentalidade de professor de música? Eu vou dar aula de 200 instrumentos e aí eu vou conseguir alcançar o máximo de alunos possível e aí eu vou ter mais ganhos financeiros com mensalidades ali ou com vários cursos específicos. Esse cara trabalha igual um desgraçado. Esse cara não é valorizado pelo seu trabalho. Esse cara, ele se torna quase que descartável. Os alunos fazem aulas com ele ali em um mês, depois já não faz mais, e não dá nem satisfação. Esse cara aqui é o cara que o aluno quer negociar a mensalidade com ele. Não, o valor de suas aulas é isso aí, cara, mas não, tem fulano de tal que cobra tanto. Vou fazer com fulano de tal, você não consegue fazer o preço mais barato. Não. Esse cara é o cara que tem que cobrar baratinho no curso dele. Por quê? Porque não é valorizado. Ele é o genérico demais, tenta falar com todo mundo. Eu já estive nessa posição. Cara, em 2019, quando eu te falei que eu estava dando aulas, e aí eu fui fazer a transição, né? De 2019 a 2020 foi o tempo da minha transição, onde eu estava conhecendo a internet, conhecendo o marketing digital, conhecendo a produção de conteúdo, então eu precisava fazer essa transição. Então, nesse meio tempo, eu fui dando aula de tudo que eu podia. Bateria, baixo, teclado, canto, violão. Eu cheguei num nível, olha o nível. Não é que isso seja errado, tá, cara? Eu não quero que você entenda, isso aí é errado, é antiético. Não, meu amigo, isso é a pior estratégia que você está seguindo. Se você continuar seguindo, você vai continuar tendo o resultado porcaria que está tendo. Eu falei que ia ser sincero nesse vídeo, velho. Talvez algumas pessoas não gostem, mas a vida é como é. Chegou um tempo, cara, onde uma pessoa falou assim, Daniel, você dá aula de cavaquinho? Eu falei, não dou, cara. Por quê? Porque eu odeio cavaquinho. Eu não gosto de samba, de pagode, esse negócio. O que eu escuto? Escuto rock, MPB, escuto folk, escuto sertanejo. Mas cavaquinho, velho, eu nunca gostei, nem tive vontade de gostar. Só que eu tava precisando de dinheiro. Eu falei, não, cara, sim, eu dou aula sim. Só que eu nem sabia, cara, o cavaquinho. Aí eu falei com ele, olha só, eu posso te dar aula disso aí, cara. Dou aula sim, mas eu não sei tocar cavaquinho ainda. Eu tenho certeza que se eu pegar, com uma semana eu aprendo o básico para te ensinar. Aí ele, não, tá tranquilo. Aí ele deixou o cavaquinho comigo, em uma semana eu aprendi para dar aula para esse cara e o básico. Esse cara fez um mês de aula comigo. Nem ele queria aprender o negócio direito, cara. Por quê? Porque, sei lá, a pessoa... Presta atenção nisso aqui. Quanto menos a pessoa investe no seu trabalho, menos ela está comprometida com ela mesma. Não é com você, menos ela está comprometida com ela mesma. Quando o cara pagava para mim R$29, eu já cheguei a vender curso por R$29. R$29 num curso de guitarra, ele tinha um nível de comprometimento. Quando o cara paga 1.000 hoje na comunidade DS Guitar, que é meu curso de guitarra, ele tem outro nível de comprometimento. Quando o cara pagava R$2.500 na minha mentoria de guitarra, ele tinha outro nível de comprometimento. Consegue entender? Então, aqui é a questão. Quanto menos o cliente te paga, menos ele tem responsabilidade com ele mesmo. Se o cara não tem responsabilidade com ele mesmo, como que ele vai ter contigo, cara? Então você que está nessa bagunça aqui, eu vou te ensinar a transicionar, tá? A fazer esta transição. Por quê? Porque eu sei que muitos músicos eles se encontram nesse mix aqui, cara. E é o que eu tava, é o que a grande parte das pessoas que fazem mentoria comigo, elas estão nesse cenário aqui, ou no cenário de ser generalista demais, ou no cenário de estar perdido sem saber como transformar o digital em uma renda legal, beleza? Então, eu atendo pessoas que têm um conhecimento musical e estão querendo transformar isso em um negócio. Eu tenho uma mentoria onde eu te ajudo a resolver isso, tá? O link está na descrição, é só você preencher um formulário bem rápido para eu entender se você é o perfil de pessoas que eu consigo ajudar. E eu entro em contato contigo caso esteja tudo ok. Mas como que você faz essa transição? De professor de música para solucionador de problemas. Você vai continuar sendo professor, cara, mas solucionador de problemas. Ao invés de pensar assim, eu ensino a pessoa a tocar violão. Aí você ensina o cara a fazer fingerstyle, você ensina o cara a tocar sertanejo, você ensina o cara a tocar samba, você ensina o cara a tocar MPB, você ensina o cara a tocar do zero, a aprender do zero. Você precisa ensinar o cara a reharmonização.
Ah, eu sou o professor de canto. Aí eu pego o cara do zero ao avançado, eu ensino ele a cantar ópera, eu ensino ele a cantar, sei lá, rock, eu ensino ele a fazer drive, eu ensino ele a cantar neo soul, eu ensino ele a cantar sertanejo. Aí vira aquele mix genérico. A pessoa que olha de fora, olha para você e já desvaloriza o seu trabalho. Por quê? Porque você está sendo genérico. Qual que é a mentalidade de solucionador de problemas? Ao invés de você ficar caçando, cara, um tanto de coisa para você colocar para dentro e falar, não, eu sou professor disso, disso, você vai fazer o contrário. Você vai olhar para o seu mercado. Primeiro você olha para as suas habilidades. Beleza, eu sei isso. O que eu realmente gosto de fazer nesta bagaça? Por quê? Porque, cara, se você está ensinando uma coisa que você não gosta, não vai dar certo. Eu tenho mentorados que os caras chegavam para mim e falaram, Daniel, hoje, atualmente, eu faço isso, cara. Com aulas de música, ou tocando em X lugar. Só que isso aqui é uma coisa que eu faço, velho, que eu odeio fazer. Essa parte aqui do meu trabalho, por exemplo, é uma parte que eu odeio fazer e não gostaria de estar fazendo. E quando eu estou fazendo, a minha mente tá assim, cara, eu deveria estar fazendo outra coisa. Você não vai prosperar se você estiver fazendo uma coisa que você realmente não está com 100% de entrega. Então, lista, cara, o que você não quer. O que você faz hoje, o que você é bom e o que você realmente quer fazer. Faça o que você quer, escolha de adulto. Beleza? Por quê? Porque você vai ter que se manter nisso por pelo menos 1 ano falando disso. 1 ano, 2 anos, isso é o mínimo. E aí você começa. Beleza, escolhi, Daniel. Ali o que eu vou fazer. Aí você vai olhar para o seu mercado. Baseado nas habilidades que você tem, qual é o problema? Você vai pensar em problemas pontuais, cara. Quais são os problemas que as pessoas que eu posso ajudar têm hoje? Eu vou deixar isso aí mais claro. Eu sou guitarrista e violonista. Eu criei o meu nome baseado nisso, professor de guitarra e violão. Quando eu comecei a ensinar, eu comecei ensinando violão. Então, eu já tinha, antes eu não tinha essa mentalidade, né? Passei ali alguns meses não tendo resultado, batendo cabeça e aquela coisa toda, e errando e gastando dinheiro à toa e ficando preocupado e pá. Mas aí eu descobri assim, não foi uma descoberta, do nada. Descobri investindo dinheiro, estudando pra caramba. Cara, eu já investi muito em conhecimento de marketing, tá? Em leituras também. Então, isso aqui é uma coisa que tem uma base, esqueci quando você fala lá, cara, uma base, quando tem estudos sobre a parada. Base teórica, muito forte. Tem livros e livros de marketing que falam sobre isso aqui. 2 livros que eu recomendo todo mundo que quer trabalhar com a internet ler. Posicionamento e as 22 leis imutáveis do marketing. Isso aqui é do autor chamado Al Ries. A-L-R-I-E-S. Al Ries. E aqui entra uma coisa que é você encontrar a sua categoria de mercado. Ao invés de eu ser generalista, o professor de música empreendedor, ele pensa assim, qual o problema eu soluciono? Lá atrás, quando eu entendi de fato como funcionava o jogo, eu era o professor de violão para tudo. Quando eu comecei na internet, aí eu falei, não, isso não vai dar certo. Então eu me tornei o professor de violão para músicos que já tocavam o básico e queriam tocar sem depender de cifras. Meu amigo, aqui o meu faturamento saiu ali de nada em um mês e 1.500 no outro mês ali com cursos e tal, para eu começar a faturar mais ali 3.000, 4.000, 5.000 às vezes em um mês com tranquilidade, já conseguindo fazer a coisa rodar e também captar mais alunos. Então eu tinha um curso de violão que ensinava o cara a tocar sem cifras e também tinha a mensalidade ali, onde ensinava a mesma coisa. No meu conteúdo, eu falava de um problema específico. Essa era a minha categoria. Não. O que você ensina, Daniel? Fingerstyle? Não, eu ensino o cara a tocar sem cifras. O que você ensina, Daniel? Você ensina o cara a MPB? Não, eu ensino o cara a tocar sem cifras. Logo, eu fui reconhecido sobre isso. Logo, eu tinha um curso que chamava Violão Sem Fronteiras, a abreviatura lá era até VSF, né? Jogada de marketing para ficar fácil do cara lembrar. E aí, velho, esse curso foi o meu primeiro curso que começou a vender. Legal. Só com esse curso eu fiz cerca de 13 mil reais no meu primeiro momento ali, né, de começar a vender no digital, cara. Então ele foi o meu aprendizado. Depois de entender a jogada, o que eu fiz? Comecei a ensinar guitarra, porque eu tava de saco cheio de ensinar violão e tal. Falei, vou ensinar guitarra. Comecei a ensinar guitarra e tal. Já entendendo a parada, o que eu fiz? Criei um curso
Qual que foi a minha categoria? Ao invés de brigar no mercado sangrento, mercado extremamente concorrido, de curso de guitarra do zero ao avançado, curso de guitarra de fritação, curso de guitarra de improvisar de forma genérica, qual que foi a minha categoria de mercado? Eu ensino guitarristas que já tocam o básico e a dificuldade desse cara é, ele toca guitarra igual violão e ele toca na igreja. Olha como é específico. Você pode olhar de fora e pensar assim, nossa, mas isso aí é um público tão específico que não vai nem vender R$135.000 com um curso. Foi o que eu fiz, ensinando esta coisa que é simples. Cara, acordes de guitarra são muito simples de ensinar. Então, olhe no seu mercado, cara. Eu não estou falando que você deve ensinar coisas simples, tá? Eu sei que às vezes tem um cara que é jazzista, tem um cara que é do fusion, tem as pessoas que gostam de coisas complexas, mas mesmo nesses mercados, você precisa encontrar a sua categoria. Quando você se posiciona na internet, você vai pensar o seguinte, beleza, o que eu ensino? Ok, eu ensino isso. Para quem eu ensino? Qual é o único problema que eu resolvo? Qual é a única solução que eu entrego? Aonde eu ajudo essa pessoa a chegar? Seja pontual nas suas respostas e você vai ter um negócio começando a caminhar. Agora, quanto tempo isso aqui demora para dar certo, cara? Eu não vou ser hipócrita com você. Você não vai conseguir fazer isso em uma semana, em um mês, talvez. Isso é uma construção de médio e longo prazo. Eu diria que é pelo menos ali 6 meses para você começar a ver a engrenagem andar. Então, se você começar agora, você vai conseguir fazer as coisas andarem. E se você quiser uma ajuda para construir tudo isso, entender como funciona e estruturar todos os pilares do seu negócio digital, eu posso te ajudar. Eu tenho uma mentoria que é individual, beleza? A gente vai conversar, eu e você, vou te ajudar ali a estruturar tudo que você precisa, o plano realmente para você começar a faturar com a internet, transformar o seu conhecimento em um negócio digital lucrativo, beleza? Se você tem interesse, é só você clicar no link que está na descrição, preencher o formulário e aguardar para ver se vai ser aprovada aí a sua próxima etapa. Tamo junto e até o próximo vídeo.